Curso Bíblico sobre Deus e as Nações. Aula número 27. A intercessão é coisa séria. Eu quero ler e me basear neste versículo que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É sobre este assunto que eu quero dissertar hoje, sobre o ministério da intercessão. O que é a intercessão? Intercessão é coisa séria. Na aula anterior, nós falamos sobre o exemplo, o testemunho do exemplo, que é mais poderoso do que o testemunho numérico. E nós vemos um erro tático muito sério nas igrejas em nossos dias, querendo influenciar o Brasil pelo número, achando que com campanhas vão resolver alguma coisa. Nunca, meus amigos e amados, nunca o número influenciará a vida de alguém. Vocês pensam que alguém que não conhece a Deus será influenciado por ver que no Maracanãzinho 200 pessoas se decidiram? Para eles, isso não faz sentido algum. O que os impressiona é o exemplo de uma igreja pequenininha, mas uma igreja que vive o amor. Uma igreja que tem testemunho, uma igreja que tem exemplo para dar, cujos membros são vidas reconhecidas. Mas será isso impossível, esse exemplo? Não é impossível, não. A verdade é que estamos cheios de fariseus, de hipócritas nas igrejas, que não deixam. Esses fariseus hipócritas, que em geral são líderes, não permitem o reconhecimento de que nós estamos mal na igreja. Eles estão tapando o sol com a peneira, estão dando uma aparência de validade àquilo que se faz na igreja, para tapar superficialmente a ferida do povo e dizer que a igreja está bem, porque 20 pessoas se decidiram aqui, mais 15 acolá, no Maracanãzinho 200, Maracanã mais 1000, como se isso tivesse algum valor para Deus. Em termos de Brasil, 500 pessoas, 1000 pessoas aqui, isso não é nada. Isso não significa nada, isso é insignificante em termos de Brasil. O governo brasileiro não dá nem bola para os crentes, os evangélicos. Os evangélicos não influenciam em nada o Brasil. Por quê? Simplesmente porque a quantidade é insignificante. Então, se não podemos influenciar pela quantidade, o que nós podemos fazer? Fazer o que Jesus mandou, influenciar pelo exemplo. Somente o exemplo pode influenciar. Será que você consegue acreditar nisto? Será que você consegue acreditar? Somente o exemplo pode influenciar. Nós podemos influenciar um Brasil inteiro, desde que sejamos uma comunidade pequena, de 100 pessoas, mas 100 pessoas que vivem um padrão de vida completamente diferente. 100 pessoas que vivem em comunidade, 100 pessoas que vivem o evangelho em amor. 100 pessoas que não têm 50 reuniões por semana, mas 100 pessoas que têm uma vida de entrosamento, uma vida de comunhão uns com os outros. 100 pessoas que têm um exemplo de corpo, de entrosamento, de funcionamento, de funções ministeriais complementares, cada um abençoando o outro. Enfim, 100 pessoas baseados nos quais todo o Brasil se curvará. Diante de quem o Brasil reconhecerá um exemplo e dirá: sim, aqui está um grupo de pessoas que tem um exemplo para dar. Aqui há um grupo de pessoas, 100 pessoas que conhecem a Jesus. Você não tenha dúvida, este exemplo correrá fronteiras. O Brasil inteiro saberá em pouco tempo que ali está um grupo de 100 pessoas que conhecem a Jesus. Eu estou neste propósito. Eu já não quero mais trabalhar em massa. Eu já não quero mais trabalhar com quantidade. Eu quero trabalhar com aqueles que estão comigo, aqueles que estão no mesmo propósito, para que formemos um grupo. Não precisa ser grande, 50, 100 pessoas que sejamos, mas 100 pessoas que possamos dar um exemplo, uma comunidade completamente diferente do mundo em que nós vivemos. Então sim, essas 50 ou 100 pessoas que estiverem comigo, seremos um corpo
que testemunha de Jesus. Todo o Brasil saberá que nós somos servos de Jesus Cristo. Eu não vou esperar ter 2.000 para fazer alguma influência no Brasil. Pelo contrário, nós vemos que as grandes igrejas do Brasil de 1.000, 2.000, 3.000 membros, eu acho que isso é pouco. 3.000 membros para influenciar em termos de quantidade não é nada. Mas as igrejas de 3.000 membros, em geral, não têm nenhum testemunho na cidade. Não impressionam a cidade. A cidade não fica convencida pelo amor. Pelo contrário, são 3.000 pessoas que o pastor não tem condições de pastorear e que às vezes estão dando mau testemunho na cidade. É isto que nós estamos vendo. É isto que Deus espera? De forma alguma. Isso é insignificante em termos de Brasil. Mas com 50, 100 pessoas que dão exemplo, nós podemos influenciar o governo. O governo vem a nós para ver o que está acontecendo. O governo nos tomará como exemplo, excitará o nosso desprendimento, o nosso amor como exemplo para toda a nação brasileira. A nação está precisando de exemplos que valem, exemplos que têm poder. Nós podemos ser este exemplo, você pode ser este exemplo, mas infelizmente a impressão que nós temos é que tanto você quanto o povo de Deus está preocupado com números, estão idolatrando os números como se isso tivesse valor para Deus. Os números não influenciam nada no Brasil, porque o Brasil é muito maior do que qualquer número de pessoas que nós possamos apresentar. Porém, o exemplo tem poder, um exemplo que o Brasil não conhece, nunca conheceu, exemplo de uma comunidade de 50 ou 100 pessoas que vivem uma vida entrosada, em verdadeira comunhão, como Jesus ensinou. Isto o Brasil não conhece e precisa conhecer. Eu estou neste propósito. Você não quer entrar comigo neste propósito? Que seja amém a sua resposta. Mas eu agora quero ir mais além. O simples exemplo ainda não será suficiente para mudar o Brasil, porque o governo, os governantes, as pessoas que estão ao nosso redor, reconhecerão que estamos ali servos de Deus. Mas se não estivermos um passo além na intercessão, nós ainda não influenciaremos significativamente o Brasil. Mas aqui está a chave e o segredo de mudar todo o Brasil. Não é fazendo campanhas ou cruzadas que vamos mudar o Brasil, é colocando-nos na brecha, na intercessão. O que é intercessão? Intercessão é muito simples de compreender. Aquele que intercede é aquela pessoa que está entre duas facções, entre duas partes, intercedendo, solicitando, pedindo em favor de uma delas. A intercessão, espiritualmente falando, é nós nos colocarmos entre o povo e Deus para pedir a Deus em favor do povo. Deus espera que nós sejamos mais eficientes na intercessão do que propriamente na evangelização. Deus espera de nós que possamos entrar na sua presença para interceder pelo Brasil. Deus espera que nós, como igreja, sejamos uma bênção para o Brasil, indo à presença de Deus pedir misericórdia para o governante, o governo, o governador, o presidente da república, o ministro, o general, o deputado, o senador, o prefeito, o vereador, o chefe de polícia. Vamos orar por essas pessoas, vamos levá-los à presença de Deus. Às vezes eles não querem ir à presença de Deus, então nós vamos à presença de Deus no lugar deles. Nós vamos confessar os pecados deles a Deus e vamos pedir a Deus misericórdia para eles, que Deus lhes conceda sabedoria, e então a intercessão será ouvida por Deus e Deus atenderá. Não é o que Deus promete no versículo que lemos? Se nós nos dispusermos, nos humilharmos para orar, interceder, buscar a Deus, converter-nos de nossos pecados, confessá-los a Deus, então o Senhor ouvirá a nossa oração e sarará o quê? A nossa alma, não só a nossa alma, Deus salvará e sarará a terra do Brasil. O Brasil que está para ser amaldiçoado por Deus, por causa do pecado que aqui está, será abençoado por Deus. Por quê? Por causa da intercessão daqueles que estão na brecha. Mas será que essa situação é fácil de acontecer? Será que há muitos que estão orando? Eu creio que não. Você pode estar fazendo oração, mas fazer oração é completamente diferente. Deus espera que nós estejamos na brecha, em oração de intercessão. Você sabe quando Israel estava numa situação muito difícil,
E Deus queria encontrar uma pessoa que intercedesse perante ele, e não achou ninguém. E ele desabafa para Jeremias, o seu profeta, e diz a ele: dai volta agora às ruas de Jerusalém, vede, perguntai se há uma pessoa só que pratique a justiça, e eu perdoarei a cidade por amor dela. Mas não encontrou nenhuma pessoa sequer. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Deus diz que procurei um homem, um só, que estivesse na brecha desta cidade perante mim, e intercedesse por ela, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E agora, Deus está dizendo mesmo a respeito do Brasil. Está procurando uma pessoa. Quem sabe você pode ser esta pessoa que vai se consagrar para interceder pelo Brasil. Porém, Deus está procurando e não está achando. E você pensa que o fato de sermos crentes e estarmos no meio do Brasil livrará o Brasil da calamidade e da maldição que Deus está prestes a derramar sobre ela, sobre a nação? De forma alguma. Veja o que diz Ezequiel capítulo 14, versículos 12 a 14. Deus diz: ainda que estivessem no meio dessa terra má, idólatra, Noé, Daniel e Jó, 3 homens completamente íntegros, Noé, Daniel e Jó. Deus diz: ainda que estivessem esses 3 no meio dela, nem assim eles salvariam essa terra. Pela sua justiça, eles salvariam apenas a sua própria vida, e não esta cidade. Veja que coisa terrível. O fato de existirem crentes no Brasil não livrará o Brasil da calamidade e da maldição de Deus que está prestes a ser derramada. O que salva é a intercessão. Mas Deus olha e não vê ninguém na brecha. Não há quem esteja em oração. Você está procurando o seu bem-estar. Está procurando a melhor igreja, mais quente, mais animada, que te satisfaz mais. Você está procurando a melhor reunião. Você está procurando a sua bênção. Você está procurando o que é melhor para você. Porém, você não está procurando a intercessão. Você não está procurando o bem do Brasil. Deus diz, se lamentando do seu povo: não há ninguém que chore pela ruína de Jacó. Não há ninguém que esteja chorando pela ruína do Brasil. Você não quer ser esta pessoa? Então você vai tomar uma decisão diante de Deus. Em primeiro lugar, você vai se arrepender de ter buscado somente os seus próprios interesses. Em segundo lugar, você vai contar isso para Deus. Vai confessar a Deus que tem sido negligente, que você só tem buscado o interesse da sua própria vida espiritual. Em terceiro lugar, você vai tomar uma decisão de se colocar na presença de Deus, de dedicar ao Senhor tempo em oração. Digamos, 1 hora por dia, 2 horas por dia, 4 horas por dia. Você vai tomar a decisão de ser fiel a Deus. Vai dedicar 2 horas por dia, digamos, para orar ao Senhor. Se não puder dedicar 2 horas, dedique meia hora, mas meia hora séria diante de Deus. E naquela meia hora, você irá à presença de Deus, esperando que o Espírito Santo de Deus ore no seu lugar. Esperando que o Espírito Santo de Deus lhe conceda palavras. Você não irá à presença de Deus para fazer pedidos conforme o seu coração. Você irá à presença de Deus para que o Espírito Santo use a sua boca e você interceda por aqueles que estão em posição de autoridade, por aqueles que estão investidos de autoridade neste país e que, pela sua autoridade delegada, representam o próprio Deus delegador dessa autoridade. Você estará orando por eles. Você estará sacudindo os ministérios, o presidente da República, os generais, as forças armadas. Você estará movendo o coração desses homens através da oração, intercedendo por eles, colocando a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus use a sua boca, os seus lábios, para orar pelo Brasil. E se você assumir este compromisso e fizer este propósito com Deus, então Deus ouvirá a sua oração e salvará o Brasil. Caso contrário, todos faleceremos, inclusive você. Que Deus lhe dê esse desejo no coração. Amém.